vamos agora já ao nosso espaço da nossa entrevista do dia, já que nossos entrevistados já estão aqui, não é, Luiz? Conta pra gente. Verdade, e com alegria estamos recebendo aqui no estúdio hoje o nosso amigo, o diretor Eduardo Angonese Predebon, diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, acompanhado pelo seu Demian, me perdoe se eu errar o nome. É isso mesmo. Seu Eduardo, seja bem-vindo, as portas estão abertas aí. Bom dia, bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade. É sempre um privilégio para o Instituto Federal poder comentar um pouquinho sobre a oportunidade de você estudar, de você frequentar, de você utilizar não só o campus Erechim, né, Demian, mas todo o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e seus 17 campi. Perfeitamente. Leandro, se ele se apertar na vida como locutor, ele vai longe. Né? Esse homem tem uma voz potente, né? Pelo amor de Deus. E também, por gentileza, queria apresentar o nosso amigo Demian, que foi que nos... O Demian Borolli é nosso diretor de ensino, foi nosso coordenador do curso de Engenharia Mecânica, já assumiu várias outras funções dentro da instituição e vem realizando um trabalho fantástico à frente do ensino, com várias modificações que são necessárias para que o Instituto cada vez mais preste não só um bom serviço para a comunidade erechinense do Alto Uruguai, mas principalmente atinja os seus objetivos legais. Perfeitamente. Eu estava falando com o Demian off, né? Como a gente tem disponibilidade e desconhece dessas ofertas de cursos, até a estrutura que tem disponível aí no Instituto. Não, mas eu acho que todo erechinense ou todos os que nos veem e nos ouvem hoje deveriam visitar não só o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Erechim, lá na rua Domingos Anela, né, ou então um acesso pela nossa José Oscar Salazar, mas também a Universidade Federal da Fronteira Sul. São duas grandes instituições públicas federais que, casualmente, o município de Erechim tem muita sorte, a região do Alto Uruguai também, de as tê-la aqui no nosso município. Isso é bastante raro, é só comum em capitais. Eu fico feliz porque não há uma disputa, a gente percebe que há uma certa parceria, eu diria até uma cumplicidade entre as universidades e o Instituto Federal. Demian, e o ensino? Olha, o ensino no Instituto Federal é pautado sempre pela nossa qualidade e pelo ensino público gratuito, né? Então, hoje nós estamos, né, abrindo novos cursos de médio integrado. A gente teve a visita do nosso reitor na quinta-feira passada, reforçando, né, que estamos tomando o rumo certo, né, na realização desses cursos. A gente vem paulatinamente, ao longo dos anos, abrindo novos cursos. Como falamos, né, há pouco, salvo na pandemia, que acabou, né, atrapalhando a vida de todos, nós estávamos abrindo um curso ao ano. Começamos com o técnico integrado em informática, aí pulamos aquele ano, fomos para o curso de mecatrônica, este ano abrimos o nosso curso de design gráfico e o ano que vem estaremos abrindo o curso de técnico em química integrado ao médio. E para participar do Instituto, se inscrever, é um vestibular, como é que é feito esse processo de ingresso? É algo similar ao vestibular, mas nós chamamos de processo seletivo, né? Para o ingresso nos nossos ensinos médios integrados, é exclusivamente via o processo seletivo. Então, os nossos futuros discentes, eles acessam um edital, que muito provavelmente esse ano vai ser publicado em setembro, né? Final de agosto, início de setembro. A prova, em geral, é no primeiro final de semana de dezembro. E aí, os nossos alunos que desejam acessar a instituição realizam estas provas naquele final de semana. E aí, dependendo da sua classificação, se ele é pertencente a alguma cota ou não, ele ingressa dentro da instituição. Isso vale para o nosso ensino médio integrado e também para os nossos cursos superiores. Além do processo seletivo, os nossos discentes também podem utilizar as suas notas no Enem. E me chamou a atenção, bolsista, tem algum auxílio também, fora ser bolsista? Porque é fantástico ter o bolsa para ajudar, né? Porque às vezes as pessoas de baixa renda não conseguem. É lógico que tem boas notas também, né? Não, exato. Digamos assim, se tu me permite só complementar, né? Nós temos os nossos auxílios estudantis, nós temos bolsas de ensino, de pesquisa, de extensão, ou seja, nós procuramos auxiliar economicamente todos aqueles que têm essa necessidade para que eles permaneçam dentro da instituição. Então, quando você ingressa em uma instituição federal, e isso vale para a lógica de toda a rede federal, você tem esse auxílio para que você possa permanecer. É evidente que os valores eles vêm sendo corrigidos paulatinamente. Nós tivemos um crescimento bastante significativo nesse ano nos valores das bolsas, mas mesmo assim é um auxílio para aquela família que tem necessidade, para aquele discente que tem necessidade, para que ele possa tranquilamente fazer a sua formação. Há um apoio familiar também, nesse sentido, porque às vezes a psicologia requer, né? Nós temos as bolsas de auxílio estudantis
que são selecionadas pelo nosso setor de assistência estudantil. Então, as pessoas que têm alguma carência, né, seja ela no transporte ou em moradia, elas se inscrevem, a nossa assistente social faz uma análise social dos indicadores das vulnerabilidades sociais e as pessoas recebem bolsas ou auxílio permanência, que é utilizado, né, para complementar o pagamento de um aluguel ou para permanência, um auxílio transporte para deslocamento, que são geralmente, né, a nossa região, geralmente são as maiores dificuldades dos nossos estudantes. Se você vai lá, pega um outro campus, por exemplo, da região de Porto Alegre, há outros tipos de vulnerabilidades. Então, há todo um cuidado, né, no estudo de cada região para entender quais são as dificuldades dos alunos em cada região que os campos estão instalados. Eu estava comentando com o Diego em off, né, que a gente ouve comentários que às vezes as empresas já estão de olho nas pessoas que estão concluindo o curso, nem terminar devido à qualidade e também, como é assim, completa a função que estão saem preparados para a atividade. Eu te diria que as organizações estão de olho quando eles ingressam na instituição, não só quando eles saem. Muitas vezes nós temos discentes que são contratados, seja para um estágio, seja para qualquer outro tipo de atividade, ou mesmo emprego formal, antes mesmo de concluírem seus cursos. E, evidentemente, digamos, nós já estamos aqui para completar o nosso 14º ano de funcionamento em Erechim. Nós temos, isso já é tradicional nas organizações dexinenses, do Alto Uruguai ou até de outros estados, ter a noção da qualidade de um discente formado em um Instituto Federal, independentemente do curso e da área que ele tenha prestado, seja no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, seja nos demais 41 institutos diferentes que nós temos no país. É fantástico, né, Leandro? Eu estava observando a procura e o fácil acesso também, que é no centro da cidade, vendo hoje praticamente uma cidade. Diretor, do ano passado, 2019, aí houve bastante, nos últimos anos, se falava bastante num problema orçamentário para os institutos federais e as universidades federais também. E que eu lembro muito que o senhor defendia muito a necessidade de se falar sobre esse tema, de mais atenção do governo federal, de investimento nessas instituições que hoje formam profissionais, que têm profissionais buscados em todos os locais. Como é que está agora a situação orçamentária dos institutos federais? A crise assim, que se preocupava lá em 2019 chegou, não chegou? Agora, como é que está o momento orçamentário da instituição? Eu defendia e defendo, né, Demian? Na realidade, eu acho que não há governo em país algum que não tenha a obrigação de defender a educação pública. É evidente que, digamos, nós estamos no primeiro ano de um novo governo, com uma nova perspectiva em relação à educação pública. Nós tivemos uma recomposição orçamentária que trouxe os valores a 2019, então nós tivemos perdas ao longo desses últimos anos, que foram razoavelmente recompostas agora neste primeiro momento, né, Demian? Mas a nossa expectativa é que venha a ter uma recomposição orçamentária gradual ao longo dos próximos anos, e a educação pública federal, seja no Instituto Federal, seja numa Universidade Federal, seja em qualquer outra instituição, ela venha a ser recuperada economicamente. Nós estamos já há praticamente 7 anos sem recursos para investimentos, e nós precisamos de novos laboratórios, novas salas de aula, novos equipamentos e, principalmente, novos servidores, tanto docentes quanto técnicos administrativos. A nossa expectativa ao longo desse novo governo é que nós tenhamos a recomposição desses fatores, do fator orçamentário, do fator do dimensionamento dos servidores e, principalmente, a valorização da educação pública federal. E essa questão de, por exemplo, para seletivo de funcionários, qual é o critério? Qual é que é a graduação dos funcionários hoje do Instituto Federal? O nível, né, Demian, dos nossos colegas é extraordinário. Diferentemente de uma instituição de ensino tradicional, onde muitas vezes você tem uma elevada qualificação do corpo docente, nós temos uma elevada qualificação do nosso corpo docente e do nosso corpo técnico-administrativo. Eu te diria que, muito certamente, em 10 anos, todos os nossos servidores serão doutores nas suas áreas de saberes. E isso para além dos nossos docentes, que a grande maioria hoje já são doutores, uma grande parcela dos nossos técnicos administrativos também o são, e isso faz com que todos nós sejamos educadores, independentemente da função que nós exercemos naquele momento dentro da instituição, seja enquanto docente ou enquanto técnico administrativo. Esse é o nosso grande diferencial. Até porque sem educação o país não vai para frente. Sem dúvida. E essa mão de obra, como é que vocês estão vendo, quando fala de surgir um novo curso, é feita alguma pesquisa para ver o que a região está precisando? Sim. Nós temos lá o nosso colega, o professor Alexandre Adário,
ele trabalha com desenvolvimento institucional. Isso é uma das áreas da gestão da instituição, que ela é refletida também na reitoria, e ele faz análises tanto da projeção das vagas de docentes e técnicos que serão necessárias para a implantação dos novos cursos, como ele faz o estudo de viabilidade desses novos cursos. Então é feita uma pesquisa junto à sociedade, sejam empresas, sejam as escolas, né, junto aos alunos que poderão vir a estudar aqui, as famílias, e através dessa pesquisa são elencadas as áreas e depois são convidados os docentes mesmo do corpo técnico e a área técnica pedagógica a pensar esses novos cursos. Quando se fala assim, nós estamos um problema de mão de obra. Isso não é em Erechim, é a nível nacional. E como o Instituto Federal está se preparando para combater, para ajudar, para diminuir? Porque sem profissionalização, hoje com a informática, não tem hoje, precisa ter uma orientação. E como é que vocês estão vendo esse novo desafio aí? Não, é um desafio enorme, é por isso, digamos que aí eu volto na pergunta anterior, né? Nós precisamos de um investimento maciço em educação. O grande problema da qualificação, da ausência da profissionalização, digamos, de todos aqueles que fazem parte das organizações brasileiras, ele é evidente, seja para a educação pública ou seja para a educação comunitária ou privada. O Instituto Federal ele está investido em várias formas. Primeiro é essa expansão com a interiorização. Nós não podemos esquecer que há 14, 15 anos atrás não tinha nem Instituto Federal, nem Universidade Federal aqui na região do Alto Uruguai, especificamente aqui no município de Erechim. Então isso já é uma movimentação do governo federal para que nós tenhamos maior oportunidade de formação e de capacitação em todos os pontos do país. A nossa ideia agora, no novo governo, é que nós tenhamos aproximadamente 1.000 institutos federais. Hoje nós estamos aí na casa dos 600. Então seria um crescimento significativo. Nós teremos 400 novas unidades nos próximos anos a serem abertas em todo o Brasil. Isso vai proporcionar que as pessoas tenham mais próximo dos seus lares a condição de se capacitarem profissionalmente, terem um melhor emprego, terem uma melhor colocação, poderem empreender se for o desejo delas e principalmente ajudarem o país como um todo a crescer. Então nós vemos isso como algo que é um desafio, mas também é uma oportunidade. É por isso que nós estamos avançando tanto, né, Demi, na construção de novos médios integrados, que é uma formação de ensino médio de qualidade, aliada a uma formação técnico-profissional. Eu estava vendo como cursos, né, ensino técnicos, graduação e pós-graduação. Hoje começa praticamente o básico e vai até uma pós-graduação sossegadamente. Exatamente. Na realidade, essa que é a lógica do Instituto Federal. Muitas vezes a comunidade tem dúvidas sobre o que é o Instituto Federal. O Instituto Federal não é uma escola técnica, o Instituto Federal não é uma universidade, o Instituto Federal é um Instituto Federal. E o Instituto Federal, eu sempre tomo a liberdade, né, Demian, de comentar que ele é a maior revolução da educação pública mundial do século XXI. O que é um Instituto Federal? Basicamente, nós pegamos um jovem que sai do fundamental, que no caso brasileiro é uma obrigação dos municípios, pegamos esse jovem no ensino médio, formamos ele no ensino médio, damos um curso profissionalizante técnico, possibilitamos que ele tenha a sua verticalização do ensino ingressando em uma graduação e, consequentemente, se ele for o desejo dele, em uma pós-graduação. E no sentido das pós-graduações, nós já temos duas, uma da área de gestão e negócios e informática e outra da área do design de moda, e nós estamos trabalhando firmemente, né, Demian, para que em 2024 nós tenhamos um projeto do primeiro mestrado profissional em inovação e tecnologia aqui no campus de Erechim. Qual é os cursos disponíveis hoje em Erechim? Hoje nós temos, vou começar desde a área média integrada, então nós temos o que abriu as portas no integrado, que é o curso técnico integrado em informática, depois o mecatrônica, design gráfico, futuramente, né, o ano que vem teremos o curso de química. Estamos ali reformulando alguns cursos subsequentes, que eles também são de modalidade média, mas a gente está tendo algumas reformulações. Então, esses cursos poderão ou não entrar no ano que vem, que é o técnico em mecânica, o técnico em alimentos, técnico em produção de moda, técnico em modelagem do vestuário, técnico em finanças, técnico em logística. E poderemos ter também, né, que está em reformulação, um curso de técnico em vendas. Graduações nós temos engenharia mecânica, engenharia de alimentos, tecnologia em marketing, temos também curso de administração, bacharelado,
Design de moda. Desculpa, design de moda, fugiu algum, Eduardo? Não, das graduações são essas. O de moda já é bastante tempo, né? Sim. Na realidade, é o melhor curso de design de moda do país. Tá. Quando sai um formando lá em design de modas, qual é que é a atuação dele? Como é que está a área de absorção desse profissional? O profissional de design de moda do Campus Erechim, ele tem na realidade, ele trabalha muito com a economia criativa, né? O nosso grupo de trabalho lá, ele permite que o nosso discente que sai do design de moda atue nas mais diferentes frentes, não necessariamente vinculadas à sua área de formação. A grande maioria deles ingressa em uma instituição ou uma organização que já esteja trabalhando dentro da área de moda. Pode ser aqui na região de Erechim, pode ser em Santa Catarina, pode ser em outros ambientes. E muitos deles, né, Demian, empreendem também com a sua própria atividade. Né? Criam o seu ateliê, abrem a sua pequena empresa. Então, na realidade, isso é um fator diferencial da instituição também. Porque, para além da nossa formação técnica, a gente trabalha muito a formação humana. E isso, muitas vezes, desperta esse interesse de você empreender para além, né, de poder prestar um serviço para alguma outra organização. Leandro. Diretor, falar um pouco dessa questão da história do Instituto Federal. O senhor falou bem agora que muita gente tem a confusão do que é o Instituto Federal. Tem a ver com a Universidade Federal, é uma universidade, é um curso técnico, né? Tem essa dúvida. Mas o senhor participou desde o início também do projeto de fundação do Instituto e hoje chega já falando em mestrado, tantos anos depois. Como é que é para o senhor ver o crescimento do Instituto Federal, tantos alunos formados, tanta história já feita aqui em Erechim nesse momento, e que eu sempre digo o seguinte, que o Instituto Federal, apesar das vezes as pessoas não conhecerem ele por ter tantas dúvidas, o Erechim abraçou isso, a região abraçou, porque é um instituto que vem crescendo e formando profissionais, como a gente estava falando aqui nessa manhã. Como é que o senhor vê o momento e olhando para toda essa história agora? Na verdade, eu não tenho nem a dimensão do que será o Instituto Federal daqui para frente. Na verdade, quando você tem a criação de uma instituição nova, de uma instituição pública federal nova, eu, o Demian, certamente quando nós nos aposentarmos ou quando nós já aqui não estivermos, o Instituto Federal vai ser muito maior do que ele é hoje. Na verdade, nessa última visita do nosso magnífico reitor, nós já tivemos, eu não diria a promessa, né, Demian, mas pelo menos uma garantia que Erechim está dentro do escopo de aumento do dimensionamento do campus. Ou seja, novos colegas servidores técnicos administrativos, novos colegas docentes, ou seja, novas ofertas, novos cursos para a comunidade. Eu não tenho a menor dúvida que o Instituto Federal vai crescer cada vez mais e academicamente vamos dizer assim, esperada esta trajetória. Com a abertura que nós esperamos, né, do mestrado em 2024, talvez o primeiro ingresso em 2025, eu diria que até 2035, muito provavelmente, nós vamos ter um doutorado na sequência, porque essa é a evolução natural, acadêmica dos cursos. E isso, nós estamos acompanhando, claro, que com outras finalidades, com um outro histórico de crescimento, a Universidade Federal, né, do campus de Erechim. Mas isso, para mim, já lá em 2009, no início das nossas atividades aqui, era algo esperado. Eu não tinha a menor dúvida que a instituição ia crescer muito, que nós íamos atender uma comunidade que jamais tinha sido atendida, porque o perfil dos nossos discentes, né, Demian, são aqueles discentes que, infelizmente, em um momento ou outro, eles jamais conseguiram, dadas as condições econômicas ou dadas as suas condições de vida, ingressarem em uma comunitária, ingressarem em uma privada, ou fazerem, às vezes, até um curso simples de qualificação. E essa é a nossa missão. E nós não podemos esquecer também que o Instituto Federal também é uma instituição de tecnologia. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul é a maior instituição pública federal da rede federal na oferta de cursos massivos em EAD. E isso muitas vezes as pessoas esquecem. Nós trabalhamos isso também. Cursos em EAD, distâncias. Temos vários cursos no site da reitoria hospedados, desde a área hoteleira, turística, cursos de formação básica, cursos de língua, cursos de finanças, nas mais variadas áreas do conhecimento, que os nossos profissionais, sejam eles, como o professor Eduardo comentou, sejam os nossos profissionais técnicos administrativos em educação, ou os nossos professores desenvolvem e ancoram, né, hospedam nessa plataforma e são de acesso liberado para toda a comunidade. Você quer fazer um curso de inglês,
né? Você quer fazer um curso hoteleiro e além desses cursos, né, professor Eduardo, nós temos os cursos FIC, né, de formação inicial e continuada. Nós temos parceria com a Prefeitura de Erechim, oferecendo cursos aí, às vezes na área de mecânica automotiva, um curso de panificação, um curso de informática básica. Agora mesmo nós estamos trabalhando uma parceria com o SEJA para a oferta também de alguns cursos para essa área. Então, assim, existe um mundo atrás do Instituto para além do que a gente vê assim, dos cursos tradicionais de formação. Existem esses cursos de curta duração, os cursos online e além disso, que ainda não foi tocado aqui, nós temos a pesquisa e a extensão. Os nossos alunos podem trabalhar desde o ensino médio com pesquisa científica junto aos nossos docentes. Para ingressar, por exemplo, no Instituto, qual é que é a formação que tem que... Alguém tem que ser formado no segundo grau? Enquanto servidor? Não para ser aluno. Para ser aluno? Não, nós temos alunos que ingressam no ensino médio, então eles têm que ter completado o ensino fundamental. Tá. Então terminam o 9º ano, eles podem iniciar o ensino médio na instituição e para os nossos cursos superiores aí ter completado o ensino médio. E nós não temos idade também, nós já tínhamos alunos lá com mais de 80 anos de idade. Então, desde os 16, né, antigamente entrando na graduação, hoje em dia alunos de 14 anos entrando na instituição, até alunos de mais de 80. E para esses cursos que o professor está falando online, assim, o pessoal está nos assistindo agora, falou, eu vi que eu quero fazer um curso de inglês, então o Instituto Federal tem, e é online, como é que a pessoa deve proceder nesse caso? Ela pode acessar a nossa barra EAD dentro do site geral da instituição, que é ifrsedu.br, e pode se inscrever em qualquer um dos milhares de cursos online que nós temos lá. É um curso inteiramente gratuito e a pessoa segue da comunidade do seu lar dentro das suas possibilidades em termos de horários, em termos de dia e completa os cursos e tem uma certificação da instituição por aquele curso que é realizado. E eu acho que o mais importante que a gente falar, que às vezes assim, que tudo isso não é que é de graça, mas é o dinheiro do imposto da gente bem investido e que volta pra gente, né? Então assim, o pessoal sempre reclama, mas o dinheiro para onde é que vai, não sei o quê. O dinheiro tá aí de graça, tá voltando para você de uma forma para um curso especializado com bons técnicos, só para as pessoas estudar, né, professor? Eu acho que a melhor é isso, que é tudo disponível para a comunidade, é só a pessoa querer, né? Evidentemente, na realidade, todos os nossos servidores, né, têm a noção que nós prestamos um serviço público, por isso que nós somos servidores públicos. A sociedade nos mantém, a sociedade nos financia e a sociedade deve nos aproveitar. Nós somos pouco aproveitados na realidade, né, Demian? A sociedade pouco nos procura, talvez porque muitas vezes ainda não está acostumada. É diferente se você está em Porto Alegre, que as pessoas se pensam em uma instituição de ensino, pensam na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou se está em Santa Maria, pensa na Universidade Federal de Santa Maria, mas eu não tenho a menor dúvida que daqui 5, 10, 15 anos, quando qualquer erechinense ou qualquer habitante aqui da região do Alto Uruguai pensar em educação pública, vai pensar ou no Instituto Federal do Rio Grande do Sul ou na Universidade Federal da Fronteira Sul. Não existe nenhum conflito, vocês são muito amigos, eu vejo uma facilidade, a gente fica feliz com isso. Mas não há uma disputa do mesmo candidato federal e o instituto, uma faculdade, ou é bem separado as coisas? Não, na realidade nós somos amigos de todos, né, Demer? E na realidade a gente tem um excelente relacionamento, seja com a Universidade Comunitária aqui de Erechim, com as instituições privadas, com a nossa co-irmã Universidade Federal da Fronteira Sul, com a nossa co-irmã estadual Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Na realidade eu acho que nós temos um excelente relacionamento com todos. Já desenvolvemos ao longo desses anos projetos juntos com todas as instituições de ensino. Então, na realidade, eu tomo, né, Damian, que nós bem nos relacionamos com todas essas instituições e não há essa concorrência. São públicos diferentes que vão para cada uma das instituições. Dá para distinguir bem o público? Sim, dá para distinguir bem o público. E como é que é esse intercâmbio com as escolas? Porque é interessante que as escolas, quando terminam o segundo grau, eu não tenho dinheiro. Aquilo que o Leandro falou, não é por falta. Nós temos uma Ferrari, uma BMW ali, esperando o piloto, treinando o piloto para sair dirigindo. Isso. Não, o técnico da equipe está aqui, é o Demian, né? Agora, Demian, é contigo. Uma Ferrari, uma BMW, um Porsche, disponível, mas esperando qualificação para usá-lo. É isso aí. Então, assim, a gente tem parcerias no sentido de que as escolas são todas convidadas a virem conhecer. A gente já faz esse tipo de trabalho há anos, a gente vai muitas vezes divulgar, às vezes a gente, né, faz peregrinação até nos municípios da região, indo fazer divulgação. A gente sabe que é difícil, às vezes,
trazer as escolas aqui dentro, mas também a gente abre espaço para que as escolas possam marcar um momento e trazerem seus alunos para conhecer a instituição. A gente faz questão de mostrar a nossa infraestrutura. Agora, falando um pouco nessa questão, nós temos lá laboratórios de diversas áreas, da área de mecânica, de química, de física, laboratórios da área de alimento, laboratórios da área de moda. Então, o campus é equipado para que um aluno que está fazendo técnico em química ou técnico em mecatrônica, ele vai usar laboratórios, ele vai fazer aulas práticas de física, de química, vai poder usar laboratórios. Nós temos 7 laboratórios de informática. Estamos construindo agora uma quadra coberta que no futuro vai se transformar em um ginásio. E quem sabe, para o ano que vem, nós estaremos iniciando um projeto de um refeitório lá, para que os alunos possam ter alimentação lá dentro. Essa é a minha próxima pergunta, professor, porque vários políticos aqui da cidade anunciaram que foram a Brasília, conversaram com o ministro, que em busca desse refeitório. Como é que vocês veem a necessidade desse espaço, do Instituto ter esse espaço lá hoje em dia? Não, o refeitório ele é imprescindível, né? Toda a comunidade política aqui de Erechim se mobilizou para isso e a nossa expectativa é muito grande, né, Demian? Na realidade, o projeto que nós elaboramos ao longo dos últimos anos em termos de refeitório, ele vai ser referência, vai ser utilizado nos demais campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que ainda também não tem refeitório. Então nós já trabalhamos, nós temos um projeto, o que nós estamos agora, junto com a comunidade política aqui de Erechim, é pleiteando a vinda de verbas específicas para a construção desse refeitório, e eu não tenho a menor dúvida, com a movimentação dos políticos locais, que nós vamos ter esse refeitório a partir do ano que vem. É evidente que o refeitório ele não se autoconstrói imediatamente, né, Demian? Provavelmente é uma obra que vai levar de 18 meses a 2 anos, mas certamente quem estiver à frente da instituição nos próximos anos vai ter um refeitório para ser utilizado por toda a nossa comunidade. E como é que funciona esse pessoal hoje que não tem refeitório? Como é que é o dia a dia? Porque a gente sabe que às vezes pessoas de baixa renda, né? Como é que a instituição vê? É lógico que tem essa preocupação já, né? E como é que é contornada a situação hoje? Cada um por si. Hoje, infelizmente, os alunos ou levam o seu almoço, lá nós temos alguns espaços para que eles possam aquecer a refeição ali, fazer a refeição. Nós temos uma cantina dentro do campus que oferece almoço a um preço, vamos dizer, aceitável, preço justo, essa acho que é a palavra mais correta, e também eles podem utilizar a infraestrutura local, da região ali das 3 vendas. Até é bom comentar o quanto uma instituição estar colocada dentro da comunidade, ela movimenta o comércio local. Eu passo assim, a gente é morador muito antigo, né? Os cabelos brancos já declaram isso, né? Até a chegada desse instituto, parecia que tinha uma norma, aquele bairro não crescia. Hoje tu desce para lá, é incrível a movimentação e isso a gente sabe que é uma ação do Instituto Federal. Movimentou, deu outra infraestrutura, parece, para o bairro. Né? Não, sem dúvida. Eu que estou aqui desde o início da instituição, eu vi o crescimento do bairro. O bairro se modificou muito, mas... Se transformou, né? Se transformou. É que, na realidade, são em torno de 1.500, 2.000 pessoas dia a mais circulando no bairro. Então, há necessidade de serviços, há necessidade de uma melhor infraestrutura, mais pessoas moram próximos da instituição. O Demian, inclusive, mora na frente da instituição, então não só servidores ajudaram a povoar o bairro, mas também os nossos discentes. Ao longo desse tempo, muitos deles moraram próximo da instituição, que é algo bastante comum em qualquer instituição de ensino. O espaço hoje tem vaga para alunos ainda? Como é que sempre é preenchido todas as vagas? Falta ainda vagas? Olha... eu acho que é um fenômeno pós-pandemia que todas as instituições estão sofrendo. Nós tivemos uma redução do número de alunos, então até a URGS, que é notório, esse ano fez concursos para recompor vagas, houve uma queda na procura, mas estamos aí gradualmente recompondo, principalmente com essas novas ofertas, esses novos cursos. Eu tinha esquecido, o ano que vem nós vamos ter o curso de ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ligado à área de informática também. Estava passando batido, agora falando, lembrei. Então, assim, a gente com essas novas ofertas, cursos mais tecnológicos, cursos que têm uma inserção rápida no mercado de trabalho, tendem a trazer o público novamente. Mas, assim, no geral, todas as instituições de ensino sofreram o baque do pós-pandemia
né, da redução da procura mesmo. Mas o que aconteceu no seu ver, professor? Foi porque a gente vê o seguinte, o pessoal está saindo para festa, né? O pessoal depois da pandemia não quer mais estudar. O que está fazendo? O que aconteceu que a pandemia desmotivou as pessoas? Está fazendo as pessoas ficar mais online? O que aconteceu que as pessoas estão buscando menos agora, no seu ver? Não, na realidade elas não buscam menos educação, elas estão buscando meios alternativos de educação. E o Instituto Federal, como qualquer instituição pública, ele se movimenta um pouco menos rápido, né? Um pouco mais lentamente do que as instituições privadas, mas mesmo assim nós estamos procurando, dentro dos cursos que nós ofertamos regularmente, inserir uma porção de educação à distância. Nós estamos trabalhando fortemente a curricularização da extensão, ou seja, o nosso discente nas graduações vai exercer atividades fora na sociedade. Muitos cursos não têm aula agora todos os dias da semana. Isso é algo que o nosso discente atual, o nosso discente contemporâneo busca. E é por isso que, por exemplo, nós temos milhões, e é milhões realmente, de estudantes que fazem os nossos cursos EAD. Nós temos, inclusive, projetos de licenciatura em matemática, EAD, outros cursos que vão ser inteiramente à distância. Então, o público é que se modificou. Nós temos um público mais cativo, que é os nossos discentes do ensino médio integrado, até porque a presencialidade é uma exigência legal, mas as demais formações, sejam graduações ou sejam pós-graduações no campus Erechim ou nos outros 16 campi do Instituto Federal, elas vêm se modernizando, elas vêm se atualizando exatamente para irem ao encontro dos desejos dos nossos futuros discentes. Eu estava fazendo a pergunta, olhando para a sua inquietação cultural. O diretor, quando é que ele vê uma visão futuro? O que deixaria o senhor mais sossegado se conseguir? Já tem essa visão para o Instituto Federal de Erechim? Assim, qual é o curso que eu quero trazer para cá? Tem um curso específico ou é meio generalista? Não, na realidade, todos os cursos que são ofertados pelo campus Erechim não é uma decisão do campus, né? Todas as áreas que nós trabalhamos foram uma decisão coletiva da comunidade do Alto Uruguai lá atrás na implantação do campus. Então não há, digamos assim, o diretor ou quem estiver à frente da instituição, ele não tem esse poder de definir quais cursos que nós ofertaremos. Nós temos essas grandes áreas que nós trabalhamos e aí, evidentemente, dentro destas grandes áreas, ao longo do tempo a gente tem um ou outro ajuste, uma ou outra oferta, dependendo daquele momento dentro da sociedade do Alto Uruguai. Então o diretor ou os diretores que me sucederem, eles não vão ter esse condão, né, de abrirem um curso ou outro especificamente. Mas eu não tenho a menor dúvida que todos os servidores estão altamente empenhados para que a instituição preste não só o melhor serviço para a comunidade, mas que ela continue crescendo constantemente. É como o Demian bem comentou, nos últimos anos nós abrimos uma nova oferta anualmente. Isso é muito raro. Eu diria até que em nenhum dos outros campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul nós tivemos este tipo de oferta. E isso não é um desejo de quem está à frente da direção naquele momento. Esse é um desejo de toda a comunidade do campus Erechim, no qual eu sou muito grato, eu acho que o Demian da mesma forma, é um trabalho coletivo para que a gente tenha esse resultado. Perfeito, né? Muito bem. São 8 horas em ponto, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu começo agradecendo ao diretor Daniel, que esteve conosco nessa manhã. Muito obrigado, diretor. Eu que agradeço a oportunidade, né? E agradeço a todos os ouvintes que estão aqui, né, prestigiando este momento, ao Luiz Matos, que fez o convite para nós, né? E venham conhecer o Instituto Federal. É o convite que a gente faz, é uma instituição que está de portas abertas para a comunidade. Venham lá nos conhecer, a gente faz questão de receber a todos. Professor Eduardo, também muito obrigado pela sua vinda aqui ao online. Muito nos honra a sua participação, porque agora eu tenho a oportunidade de conhecer o professor Daniel também, mas o professor Eduardo tem um trabalho muito importante, de mais de uma década, ajudando a construir e desenvolver a região, não só no Instituto Federal, mas também em outras áreas. Então, muito nos brinda a sua presença aqui na nossa manhã, conversando com os nossos ouvintes. E os dois, inclusive o senhor volte outras vezes aqui para falar, porque é muito importante a comunidade ter esses conhecimentos que o senhor consegue nos passar. Obrigado, professor. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu acho que o Instituto Federal, o Campus Erechim, ele é sempre grato quando nós temos, né, Demian, a oportunidade de mostrarmos o pouco que nós estamos fazendo, mas o muito que nós temos condições de fazer.
E todos aqueles que têm desejo de terem uma educação de qualidade, que têm desejo de crescerem, que têm desejo de se desenvolverem, não só tecnicamente, mas principalmente enquanto ser humano, procurem uma instituição pública federal. Seja o Instituto Federal, seja a Universidade, né, da Fronteira Sul ou qualquer outra instituição, o grau de comprometimento dos servidores para com esse crescimento é muito grande. Então, se você procura um ensino de qualidade, um ensino gratuito e principalmente um ensino público, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e principalmente o Campus Erechim certamente é a melhor escolha. Luiz, feito. Agradecer, né? E amanhã? Amanhã, às 7 da manhã, estamos de volta, né? Inclusive, você agora ficou mais motivado a fazer um curso lá no Instituto Federal, né? Sabe que contagia, né? É. O saber não ocupa espaço. Nunca ocupa espaço. Bom dia, obrigado, Luiz. Até amanhã também, tá? Bom dia a você, ouvinte. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã.